Então, como vocês viram, pelo uso desses dois protocolos, né, eu consigo, dentro de um canal, né, não confiável, tá? Eu consigo, dentro de um canal não confiável, através de estratégias como o uso da confirmação, do timeout, da numeração, vencer esse desafio de ter uma comunicação confiável em cima de um canal não confiável, tá? Então, se a gente voltar, né, pro problema dos generais, que eu expliquei na última aula síncrona, né, uma forma de eu resolver a questão era eu mandar mensageiros com intervalos de tempos definidos, onde cada mensageiro teria uma mensagem que teria um número e eu contaria um timeout, certo? E do outro lado eu receberia um EC confirmando o recebimento, né? Incluindo, inclusive, a numeração, né? E aí, com isso, depois de um certo tempo, se eu recebesse um conjunto de mensagens, eu teria a certeza de que a mensagem que eu enviei foi recebida do outro lado, tá? Isso, pessoal, é interessante, funciona, mas veja que para o problema mesmo do ataque dos generais, ela seria insuficiente porque o, o general desse batalhão aqui, ele não ia saber se o EC que ele mandou chegou do outro lado, certo? Então, esse problema mesmo dos dois generais, ele é dito intratável em redes não confiáveis, tá? Tem uma prova de um teorema que o pessoal faz para mostrar que é impossível haver essa sincronização, tá? E aí existem outras estratégias, como o próprio blockchain, que faz uma estratégia baseada no Proof of Work, para resolver esse problema da sincronização. Mas voltando para o exemplo de redes, né, com o timeout e a numeração dos pacotes e o recebimento, né, e as confirmações, esse cara aqui, esse general, pelo menos ele fica sabendo se o mensageiro foi e voltou, né, se o mensageiro realmente chegou lá e qual foi a mensagem que foi confirmada, tá? Bom, então, o TCP, explicando como o Tejas, que eu não sei o nome dele, né, ele não usa exatamente o go back in nem a repetição seletiva, mas ele vai utilizar essas estratégias para transmitir em um canal não confiável de forma confiável. Lembrando que a confiabilidade que eu estou falando é enviar uma mensagem e ter certeza que ela foi recebida corretamente, né? Então, para isso, ele vai usar a soma de verificação, né, que vai ser usada para detectar se o pacote está corrompido ou o EC está corrompido, né? Temporizador, que vai ser uma estrutura que ele vai utilizar para reenviar o pacote quando ele não recebe a confirmação, porque ele vai assumir que o pacote foi perdido. E aí, como a gente viu, tem que ter noção sobre qual valor atribuir esse temporizador para evitar reenvios prematuros, tá? Bom, e para evitar que o destinatário receba pacotes duplicados, ele vai adicionar também um número de sequência no pacote, tá? Então, ó, são três estratégias, né? Soma de verificação, temporização e o EC, né? E número de sequência, que aí ele sabe primeiro quem chegou e quem ele deve reenviar, e que se trata de uma duplicação, tá? Bom, o TCP ele pode usar tanto o reconhecimento, né, que é o EC, como reconhecimento negativo, por exemplo, enviando ECs anteriores. Assim, como a gente viu lá no back-end, né, que você fica mandando ECs anteriores para dizer que um pacote foi perdido. Essa é a ideia do reconhecimento negativo, tá?
E o TCP também vai usar no remetente a ideia de janela. Para quê? Para implementar o paralelismo, né? Para poder enviar mais dados do que o bit alternante, né? Bom, o que é importante que vocês entendam é que o TCP, ele vai prover o que a gente chama de canal full duplex. Então, por exemplo, quando vocês estavam fazendo lá a atividade de socket, a gente viu que tinha o welcome socket e depois era criado um socket para comunicação. E esse socket, ele tinha tanto um stream de saída como um stream de entrada. Então, ele é um que a gente chama de canal full duplex, tá? As mensagens do TCP, elas podem tanto carregar dados como confirmação junto. Então, isso é meio que uma ideia interessante, mas para a gente, quando a gente analisa um segmento, que é como a gente chama um pacote TCP, é super estranho, mas o que acontece? Não sei se vocês conseguem ver bem aqui, mas eu acho que tem no próximo slide. Pronto. Quando você manda um pacote, galera, os dados eles estão aqui. Então, por exemplo, lá, get www.google.com. Né? É um pacote do navegador para abrir um site do Google, né? Vai estar aqui. E aí ele vai ter a porta do aplicativo que está pedindo, né? O navegador, a porta do destino, 80, né? Lá para o servidor HTTP. O número desse pacote, que é esse número de sequência, que é o que tinha lá no exercício. Imagine que se usa numeração de até 1024, né? E o número de reconhecimento. Aí isso aqui que é o que eu estou falando, que é a maluquice. Eu posso enviar um dado e já confirmar o pacote anterior. Ou seja, numa mesma mensagem, no mesmo pacote, eu posso enviar tanto um novo dado como a confirmação do que eu recebi, certo? Isso é uma estratégia que ele utiliza. Então, vai ter aqui o número do dado que eu estou mandando e pode ter o número do EC que eu estou reconhecendo, tá? E aí aqui eu posso marcar nessas opções que esse pacote também tem um EC, tá? E existem outras opções aqui que já vou explicar para vocês. Eu também vou enviar o tamanho da janela. Isso aqui a gente vai ver é utilizado para o controle de fluxo, para eu saber se eu posso enviar mais ou menos dados, tá? A soma de verificação, que eu falei para vocês, que é para pegar a mensagem toda e gera um dígito verificador, né? E isso aqui são flags que podem ser usadas para dizer que essa é uma mensagem emergencial para o roteador, dependendo do roteador, se ele suportar esse tipo de coisa, ele vai dar uma vazão maior a essa informação, tá? E tem outros campos de opção, certo? Bom, no final das contas, pessoal, o TCP, ele vai criar uma transferência confiável de dados, né? Isso quer dizer, pessoal, que a cadeia de bytes, né, que vai sair no socket TCP do cliente é a mesma cadeia de bytes que vai ser entregue à aplicação lá no servidor, certo? Vocês podem não achar isso tão interessante, mas é a base de todo o funcionamento da internet. Então, imagina como que os caras conseguiram criar isso, ou seja, ele tem uma rede que perde mensagem, mas eles conseguiram criar um protocolo que consegue fazer essa entrega confiável e avisar a aplicação quando isso não aconteceu, para que ela possa gerenciar, caso que, por exemplo, seu servidor caiu completamente, não tem mais jeito, né, não estou conseguindo entregar os pacotes na ordem, mas a maior parte do tempo, a camada de transporte vai gerenciar esses reenvios, né? Então, a gente, programador, a gente nem fica sabendo que isso aconteceu, né? Bom, a gente viu lá que um dos problemas da repetição seletiva era você ter múltiplos temporizadores, né? Eles conseguiram fazer uma implementação que usa um temporizador só e derivações. Isso é bem interessante porque simplifica a implementação. Imagine, pessoal, que hoje tem TCP implementado em relógios, em bijuterias, em wearables, né, no carro da gente, em microsensores, em microatuadores. Então, é algo que precisa, né, ser leve, de fácil implementação e que funcione
de forma bem rápida, mesmo nessas situações extremas, né, que consuma pouca bateria, por aí vai, tá? Bom, uma primeira diferença, pessoal, que o TCP tem em relação ao UDP, que foi o que vocês viram quando estavam programando, que era aquele Welcome Socket, né, que eu mostrei para vocês e que depois vocês fizeram a atividade. Aquele Welcome Socket, ele é ativado através de um processo chamado Three-Way Handshake. O que é esse processo? É o processo de confirmação de conexão, né? É um processo de apresentação em 3 vias, tá? Qual é a ideia? O cliente, antes de enviar qualquer tipo de dado, ele vai enviar um pacote chamado SYN, certo? Nesse pacote SYN, ele vai indicar qual é o número de sequência do próximo pacote que ele quer mandar. Isso daí é para exatamente eu sincronizar a numeração dos pacotes, certo? Bom, o que é interessante é que ao enviar esse SYN, se o cliente não receber nenhuma resposta, o que ele pode assumir? Que o servidor está fora do ar. Então, é por isso que lá, quando a gente fazia os testes com o DP, né, com o cliente UDP, e o servidor não estava ligado, ele continuava enviando, né? Essa foi uma das tarefas que eu pedi para vocês fazerem. Mas no TCP, ele conseguia saber. Por que ele conseguia saber? Porque ele faz exatamente o envio desse pacote SYN. Se ninguém responde, se não tem o EC para o pacote SYN, então ele sabe que o servidor está fora do ar, certo? Bom, ou não está aceitando conexão e por aí vai. Então, o servidor responde com o número de sequência do lado dele, porque, como eu expliquei para vocês, o canal é full duplex, né? Então, os pacotes que saírem do cliente para o servidor, eles vão ter numeração começando com 100. Então, eu mandei o 100 agora, o próximo vai ser o 101, 102, 103, por aí vai. E do servidor, vai estar começando com 200. Então, vai ser 200, 201, 202, 203. Perceba que nesse pacote SYN-EC, ele mandou um EC 101. O que ele está dizendo com isso? Está dizendo assim, ó, eu estou esperando o pacote 101. Então, ele está confirmando que do 101 para trás, ele recebeu, certo? Então, esse é o jeito que eles implementaram no TCP. Bom, o cliente, quando recebe esse SYN-EC, ele assume que a conexão foi estabelecida, e aí ele manda um EC confirmando. Perceba que esse EC ele já tem o número 101, né? Porque é a continuação desse pacote anterior. E tem um EC 201 porque ele está confirmando o pacote do servidor. Que foi o que eu expliquei para vocês. Uma mesma mensagem tem dados e tem confirmação de pacotes anteriores, certo? Então, depois da troca desses pacotes, que não tem dado nenhum, tá, pessoal? Esses são pacotes muito pequenos. Na verdade, essa informação SYN, SYN-EC, são bits que são setados e você vai ter esses números de sequência, né? Então, são pacotes bem pequenos. Depois dessa troca, está estabelecido o canal de comunicação e aí vai ser gerado aquele novo socket que a gente viu, é onde vão ser trocadas as informações, né? Essa é a primeira diferença. Então, primeiro, eu tenho uma checagem para ver se o servidor está no ar, e se sim, logo depois eu crio esse novo canal, tá? Outra coisa interessante, para vocês que gostam de ataques, vocês depois podem procurar um tipo de ataque chamado SymFlood. Qual era a ideia desse ataque? Que ainda é feito hoje em dia, de outras formas, mas o princípio é o mesmo. Eu fico mandando pacotes SYNs para os servidores. Para quê? Para os servidores alocarem memória, achando que vão esperar estabelecer conexões, né? E aí, rapidamente, com bits, eu sobrecarrego a memória dos servidores, né? Então, existe foi implementada depois, com o tempo, todas umas técnicas para evitar isso que eles chamam de SymFlood, né? Inundação por SYN, tá? Mas depois vocês podem procurar na internet, vocês vão ver ataques interessantes, né, que foram feitos usando essa técnica. Ó, eu escrevi aí no YouTube para vocês verem. Então, é SymFlood, né?
Então, inundação por sim. Qual é o princípio? Eu fico mandando esses pacotes pequenos para iniciar conexões, os servidores vão alocando memória, achando que vão estabelecer essas conexões, mas na verdade não, é somente um atacante, mas aí rapidamente dá estouro de memória no servidor, tá? E aí existem inovações, vamos dizer assim, de como implementar esse ataque de uma outra forma. Bom, eu já estou quase terminando aqui a aula, para quem já está dormindo. Então é o seguinte, esse three-way handshake, né, ele tem esse conjunto de 5 etapas, certo? Onde cada um dos clientes e servidores vão mudando de estado em função desses pacotes que vão chegando, né? Do SYN, SYNEC e depois pode ter o pacote de final da conexão, né, que é o fim, que aí é fechada a conexão socket dos dois lados, tá? Como é que afinal, que é usado esses números de sequência? Lá ali pelo SYN deu mais ou menos para entender como é que é, né? Mas a ideia é o seguinte, quando você envia uma mensagem, por exemplo, a mensagem aqui é esta, com interrogação, certo? Essa mensagem, ela tem 5 bytes, tá? 1 byte para cada caractere. E o cliente, ele diz, ó, essa mensagem, ela se inicia no byte 23, certo? E estou enviando esta. O servidor, para dizer que recebeu essa mensagem, ele está mandando um EC 28. Como assim, professor? Não era 23 o número de sequência do pacote? Por que ele respondeu EC 28? Porque ele está respondendo assim, ó, eu recebi até o byte 28. Porque se você pegar aqui 23 mais os 5 bytes da mensagem, dá exatamente o 28. Então, ele está confirmando que ele recebeu todo o stream que foi enviado, certo? Bom, e como eu expliquei antes para vocês, numa mensagem que tem um EC, eu também posso enviar dados. Então, ele mandou um dado aqui, received, né? Um acrônimo para received, com o número de sequência 156, que quer dizer o quê? Que essa mensagem se inicia no byte 156. Bom, como tem também 5 bytes aqui, a confirmação vai ser o número 161, que é 156 mais 5, certo? Então, é mais ou menos essa troca de mensagem, tá? Eu vou parar por hoje por aqui, certo? Eu vou passar para vocês uma atividade na terça que usa esse programinha chamado Wireshark, que ele permite a gente ver, pessoal, realmente essas informações trocadas na rede. Então, a gente vai usar esse programa, que chama de Sniffer, onde a gente vê as mensagens que estão sendo enviadas, certo? E aí a gente poder ver essa numeração de pacotes, a porta de origem, a porta de destino, né? Como realmente esses dados compõem uma mensagem que a gente envia pela rede, tá? Então, na próxima terça, vocês vão fazer também uma atividade assíncrona. Então, vai ter lá um roteirinho, uns vídeos para vocês estudarem e o Wireshark para vocês utilizarem, tá?